Eu sou o João Gabriel. Eu Bem-vindo. sou. E eu sou a Natasha Lubi. E essa é mais uma aula da nossa série Jornada da Tricologia, que acontece todas as terças e quintas, às 7h07 da noite, no Instagram. Bom, hoje nós estamos na nossa aula número 22 e na aula de hoje nós vamos bater um papo por qual motivo que eu não prescrevo minoxidil para os meus clientes. Né? Inclusive, hoje eu fiz um post sobre minoxidil totalmente imparcial, baseado numa referência bibliográfica que eu coloquei, né, no feed, e tiveram vários comentários. Algumas pessoas comentaram que não usam também nos seus protocolos e tiveram profissionais que defenderam. Então hoje eu vou explicar por quê, né? Qual que é o meu pensamento a respeito do minoxidil, mas também o que pode ser feito, né, para as pessoas que gostam, afinal de contas, de usar minoxidil, porque tem muita gente, né, que gosta de usar minoxidil, ou que às vezes mora muito longe, não tem algum profissional perto que conhece que consiga fazer a prescrição de outro tipo de fármaco, ou não tem, às vezes, para vender em alguma farmácia, em algum laboratório próximo. Sim. Se bem que nas farmácias são encontrados, né? E alguns pacientes realmente entram em contato conosco e relatam que faz uso já do minoxidil, mas queria experimentar outro tipo de tratamento, né? A maioria dos que te procuram é em relação a isso. Mas antes de tudo, da gente saber o porquê você não prescreve, eu gostaria de saber o que é o minoxidil. Boa pergunta. Gente, antes de falar sobre isso, eu queria só fazer uma breve introdução num ponto seguinte. Ok. É uma questão um pouco da minha história relacionada à tricologia e que vai estar ligada ao minoxidil também. Porque você já prescreveu, né? Porque eu já prescrevi minoxidil. Tem muitas pessoas que às vezes quando chegam no Dr. João, esquece que o Dr. João ele já começou um dia. Né? Então, assim, eu já iniciei a forma de trabalhar. Quando eu iniciei a forma de trabalhar, como a maioria dos profissionais, eu não sabia mal prescrever minoxidil. Né? Por quê? A gente não aprende isso de uma forma tão protocolada, tão incisiva em pós-graduação. Então, a gente realmente, nas especializações, a gente acaba tendo uma visão um pouco mais generalizada, um pouco de tudo. E quando a gente vai falar, por exemplo, de tratamentos capilares, realmente o minoxidil ele acaba sendo a medicação mais comum. Então, eu vou dar, por exemplo, o meu exemplo. O primeiro protocolo capilar que eu fiz, primeiro não, né? Mas os primeiros, não, primeiro só teve um, né? Mas, digamos assim, as primeiras pessoas que eu atendi, eu fazia um tratamento que era um protocolo feito com mesoterapia. Então, o protocolo eram 12 sessões de mesoterapia. E você também não usa mais hoje? Eu também não uso mais hoje, né? Então, eu fazia uma sessão de mesoterapia por semana. Eu lembro que a mescla que eu utilizava era de biotina, pantenol, minoxidil, finasterida e lidocaína. Eu lembro da lidocaína. Lembra? A lidocaína normalmente é utilizada em protocolos de mesoterapia, até em aplicação de lipoenzimas para... É questão de anestésico. É um anestésico, tanto para reduzir um pouquinho a sensibilidade, quanto também ela... Claro que ela não pode ser uma vasoativadora para não causar mais sangramento, né? Mas ela está ali na região para tentar atenuar um pouquinho do desconforto do processo. Então, eu fiz, né, esse protocolo. Eu não usava fórmulas tópica e nem fórmula oral. Só mesoterapia. Só mesoterapia. Quando eu comecei então a atender, eu usava só mesoterapia. E eu utilizava a mesoterapia porque era uma recomendação que os laboratórios de referência nos injetáveis recomendavam para os profissionais. Né? Então, eu usava a mesoterapia, até que dava um resultado bacana, em alguns casos. Porque tem muitos profissionais, muitos colegas chegam em mim e falam, mas eu uso mesoterapia e eu realmente noto resultados bons em muitas pessoas. Nós tivemos primeiros pacientes que realmente tiveram resultados. Exato, tiveram, né? Para aquela época foram resultados bons. Isso, então assim, é possível ter resultados bons.
Porém, quando eu falo desses protocolos, desse protocolo, a questão dele é que ele não é escalável. Uhum. O que significa? Quando você atende uma pessoa, 2 pessoas, 10 pessoas, 30 pessoas, beleza, é uma coisa. Na verdade, quando você ultrapassa 10 pessoas, a situação começa a se complicar um pouco. Uhum. Por quê? Eu lembro que eu atendia, concomitantemente no início, eu atendia 6 pessoas com problemas capilares. As 6 começaram a dar bons resultados. Depois eu lembro, quando eu fui atender a 7ª paciente, foi também uma mulher, eu lembro que o resultado já não estava indo tão bem dentro do tempo esperado. E isso, na época, me deu um frio na barriga. Uhum. Porque muitas pessoas às vezes pensam, nossa, o João sabe tudo, ele manja tudo, ele não tem frio na barriga. Hoje, eu tenho um frio na barriga porque eu tenho uma preocupação com cada pessoa que confia em mim. Então, de fato, eu faço uma boa análise, procuro fazer uma boa avaliação para que eu tenha uma assertividade maior. Hoje eu tenho mais experiência. Sim. Não significa que eu seja infalível. Que é 100% de certeza. Exato, né? Em saúde não existe 100%. Não mesmo. Mas eu tenho uma excelente taxa de assertividade, né? Só que na época me dava um frio na barriga muito grande, porque imagina, a pessoa, querendo ou não, você vendeu um pacote de tratamento. Sim. A pessoa, ela espera um resultado. E as últimas pessoas estavam indo bem. E as primeiras pessoas estavam indo bem. As últimas que você tratou, quis dizer. Isso, as últimas, isso. Então, aí, quando começa a não dar tão bem, você passa, eu pelo menos, passei por essa questão, putz, será que eu sou bom no que eu faço? Porque quando você faz alguns atendimentos e começa a ter sucesso, você pensa, putz, eu sou muito top, eu nasci para isso, eu sou o melhor, ou a melhor. Só que a questão é, e quando você não tem resultados bons em alguns casos? Com certeza vem aquela crise, putz, será que eu nasci para isso? Será que eu sou realmente bom? Você começa a se questionar. Você começa a se questionar. Eu me questionei. Síndrome do impostor. A síndrome do impostor, isso, né? Meu terapeuta até falou isso para mim uma vez. Ele falou, síndrome do muitas pessoas passam pela síndrome do impostor, não porque não são boas, mas é porque somos humanos e é muito difícil um ser humano ser infalível, né? Nós estamos muito longe de atingir a perfeição, mas podemos nos aprimorar constantemente. Uhum. Então o que acontece? Neste momento foi quando eu achei necessário começar a pesquisar novas estratégias, novas abordagens, para que eu pudesse contornar esses casos que não estavam indo tão bem. Entendi. Foi quando, então... Contorna pra cá um pouquinho. Contorna pra cá um pouquinho que eu tô fora do foco. Foi quando, então, eu comecei a utilizar minoxidil tópico também, associado nas fórmulas. Ou seja, a loção para eles usarem em casa. Exato. Então, eu fazia o protocolo de sessões em casa, aliás, no consultório, uma vez por semana. E para casa eu prescrevi uma solução de minoxidil de 5% de concentração. Só isso. Era esse o protocolo inicial que eu fazia. E as pessoas usavam. De fato, começaram a ter uma melhora sobre isso. E aí foi que eu comecei a estudar mais sobre dermocosméticos. Certo? Então, entrando na pergunta que você fez, por que na época eu utilizei o minoxidil? Primeiro, por questão de realmente é uma afirmação incontestável. Minoxidil é a medicação mais conhecida do mundo. Vocês já conhecem o minoxidil, no caso da pós-graduação, por exemplo. Ela já é apresentada para vocês como um medicamento para tratar os cabelos. Exato. Ela não existe uma explicação do porquê ela foi criada e porquê ela foi utilizada para aquele... Exatamente. Então, assim, não tem uma explicação técnica do porquê o minoxidil foi criado, mas tem somente a aplicabilidade dele para uso estético, certo? Então, nessa situação, o que eu fiz? Eu falei, vou começar a estudar sobre minoxidil, né, para ver os efeitos. E, de fato, existem muitos artigos científicos sobre o minoxidil. E aí, na origem do minoxidil, do que ele veio, né? O minoxidil, ele foi desenvolvido na década de 70 para ser utilizado em tratamentos de cardiopatias, para ser mais exato, hipertensão arterial. Então, pacientes hipertensos faziam uso do minoxidil oral. O minoxidil era em comprimido, certo? O minoxidil, ele tem uma função vasodilatadora. Mas antes, é importante que as pessoas compreendam o seguinte.
quando o minoxidil foi criado para tratamento de hipertensão arterial, as pessoas que faziam uso dele notavam alguns tipos de efeitos colaterais. Normalmente, os colaterais encontrados em medicações para tratar hipertensão arterial são queda capilar. Por exemplo, beta-bloqueadores como atenolol, propranolol podem causar queda de cabelo. Medicações como losartana também podem causar queda de cabelo. E o minoxidil, diferente desses outros, ele não causava queda de cabelo. Ele causava um processo chamado hirsutismo. O hirsutismo nada mais é do que crescimentos de pelos em áreas anormais, áreas atípicas. Tipo o rosto, no caso de mulher, mas... Isso. Rosto, braço, dedos, região do peito. Então ele aumentava o crescimento de pelos. Mas não existem muitos relatos falando que fazia crescer cabelo. Falava de hirsutismo. E aí tinham pessoas que sofriam com calvície, com rarefação, né, que decidiram fazer o quê? Começaram a comprar minoxidil na farmácia para problema capilar. E aí qual foi o problema? Efeitos colaterais. Porque é um remédio para hipertenso, ou seja, pessoas que têm uma pressão arterial maior que 120 por 80 milímetros de mercúrio. Então, se uma pessoa que tem hipertensão, né, toma o minoxidil, ela vai agir nisso. Então, ele é um vasodilatador, reduz a pressão sanguínea e a pessoa tem uma qualidade de vida melhor. Agora, uma pessoa que tem uma pressão alta normal, que é o que a gente chama de normotenso, que tem uma pressão média de 110 por 80, 100 por 60, por 70. Uma pessoa que tem uma pressão mais tranquila. Minha pressão, por exemplo, ela é 100 por 70. Né? Então, minha pressão ela é normal, mas é um normal mais baixo, certo? O que acontece se eu tomar um vasodilatador para combater a hipertensão? Cai toda a pressão. A pressão cai, eu posso passar mal, posso desmaiar, pode dar uma série de efeitos colaterais. E isso que o minoxidil causava. Foi então que ele começou a ser usado para poder... Foi então que a indústria farmacêutica decidiu fazer uma apresentação do minoxidil em loção capilar. Certo? Com a ideia de que tivesse efeito local? Exato. Então começou a fazer minoxidil em soluções de álcool, 70%, que solubilizava mais a molécula de minoxidil, né? Em álcool 70%, o minoxidil solubiliza bem, para fazer a aplicação dele. Então, nesse sentido, essa foi a origem. O minoxidil saiu da via oral para tratar a hipertensão e veio para a via tópica para poder tratar a alopecia. Na década de 80, o minoxidil foi regulamentado pelo FDA, que é a Agência Sanitária Norte-Americana, né, a Anvisa dos Estados Unidos, para poder tratar a alopecia androgenética. Ele foi regulamentado para tal finalidade, certo? E aí, ele é usado já há 40 anos para tal finalidade. Aí, quando eu me pergunto, o minoxidil é o mais conhecido? Claro, mas eu acho que qualquer tipo de produto que existe há 40 anos no mercado, sendo que ele é o único, ele é óbvio que vai ser o mais conhecido. Né? Porém, não significa que o mais conhecido vai ser o mais eficaz. Um exemplo é, se a gente for falar máquina de escrever, existe, sei lá, um século pelo menos, sei lá quando foi criada a máquina de escrever, mas existe há um século. Hoje em dia você usaria uma máquina de escrever? Só para enfeitar. Para enfeitar? Vintage, né? Você usaria lá uma máquina de escrever? Perfeito. Enfeitar? Eu acho que igual, por exemplo, telefone... igual, por exemplo, aqueles telefones de disco. Sim. É desde a década de 90. Aquilo antes, né? 60, 70, sei lá. Se você tem um telefone de disco, você não tem nem telefone em casa. A gente não tem telefone em casa. Mesmo. Hoje em dia todo mundo tem um smartphone. Por exemplo, quem é que trocaria o seu iPhone ou o seu Galaxy por um telefone de flip? Não, exato. Então não é porque algo é antigo... Um V3. Exato. Então assim, tem que entender que nesses 40 anos... A indústria farmacêutica ela não parou de funcionar. Evoluiu. Então não devemos confundir que porque uma grande leva de profissionais conhece e usa apenas uma medicação, que ela é a melhor. E que não possa existir outras opções. Exato. Não é que é errado usar minoxidil, tá? Mas não é a única opção como é vendido por aí por muitos profissionais. Então, o profissional, né, igual eu falo, é até errado o professor falar, é a melhor medicação que tem. Não, é a única que você conhece. É diferente. Ser a única que você conhece, ser a única que você testou, ser a única que você tentou é uma coisa.
É por isso que eu me preocupo. Qual é a percepção do cliente? Que a maioria dos clientes que agendam consulta contigo, que vem passar comigo, normalmente eles já passaram por usar minoxidil. Já usaram, sim. A maioria. A maioria comenta. A maioria comenta que já usou minoxidil. Então, ou seja, se mais de 1.500 pessoas que passaram comigo, né? Dessas 1.500, claro, às vezes algumas até passaram comigo da primeira vez. Nem muitas, às vezes muitas nem usaram minoxidil. Mas a grande maioria, pelo menos uns 70% usou minoxidil. Então, 1.000 pessoas usaram minoxidil. Pô, se 1.000 pessoas usaram minoxidil e chegaram até mim, Falando que não deu certo. eu vou insistir porque a maioria dos profissionais usa. Mas a maioria dos profissionais que utiliza, eles sabem qual é o mecanismo de ação do medicamento? Eles utilizam tendo a noção do que esse medicamento vai fazer quando ele passar isso pro cliente dele para tratar cabelos? Eu não vou generalizar, mas eu vou tirar como base, tá, por alunos que eu já tive a oportunidade de lecionar e como base pela interação que eu tenho com seguidores, sejam profissionais ou leigos aqui no Instagram, tá bom? A única informação que a maioria dos profissionais passa para seus clientes e que eu acredito que é o que eles sabem, não o geral, mas uma parcela bem considerada dos profissionais, é que o minoxidil é um vasodilatador. Tá? Porém, o mecanismo de ação do minoxidil para problemas capilares ele é desconhecido. Então, primeiro a gente tem que entender dois tipos de processo que toda medicação tem. Toda medicação tem a farmacocinética, que é o caminho percorrido no nosso organismo, certo? Que é o caminho que ele faz para ser, de fato, metabolizado e excretado. Sim. Né? Então, desde a entrada, metabolização, ativação e excreção. E o segundo é a farmacodinâmica, que é a forma como ele age, certo? A farmacocinética do minoxidil, da molécula, foi criada para ser ingerido, ser absorvido no intestino, passar pelo fígado uma vez. Quando ele passa pelo fígado uma vez, ele passa por uma família de enzimas chamada de citocromo P450. Isso é o que a gente chama de primeira passagem, efeito de primeira passagem. Sim. Então ele passa no fígado uma vez, ele passa pela corrente sanguínea tudo de novo, volta para o fígado, e aí ele tem um efeito de segunda passagem, que passa pela família das enzimas sulfotransferases. Aí ele é ativado na sua forma sulfato de minoxidil. Tá. O que significa que o minoxidil não é uma droga ativada, ele é um pró-fármaco, ele precisa de uma ativação enzimática para funcionar. E essa ativação enzimática, de acordo com a forma como ele foi estruturado, é para ser ativado no fígado. No fígado. Certo? Onde tem essas enzimas. Exato, porque todo mundo tem essas enzimas em quantidade significativa no fígado. Aí, quando ele começou a ser usado na loção, esse é o ponto que muitas pessoas precisam compreender. Quando uma medicação é criada, ela tem uma via de administração específica. Vou dar um exemplo. Quando a medicação é estudada. Vou dar um exemplo. Nós estamos na época de Covid. No momento que estamos fazendo essa live, estamos passando por uma pandemia. Não está fazendo estudo, se não me engano, um laboratório farmacêutico grande, acho que é a Pfizer, se não me engano, ela fez uma reanálise para mostrar que a medicação dela, a vacina dela, não precisa mais ficar em freezer menos 70, que aguenta freezer comum. Sim. Se eu não me engano, é a Pfizer. Tá? Assim como algumas também que estão vendo se pode aplicar só uma dose em vez de duas. Exato. Por quê? O laboratório ele faz um estudo para liberar a medicação, certo? E aí, se você tiver necessidade de adaptar essa medicação de acordo com as necessidades geográficas ou populacionais, você reestuda e verifica se existe uma segunda abordagem. A gente pode pegar isso de exemplo como anticoncepcional. O mesmo anticoncepcional que é oral, ele passou por um estudo para ser injetável. Para ser ingerido. Não, então, para ser ingerido, isso. Mas depois por outro estudo para ser injetável, porque tem aquela injeção que alguns tomam. E por um outro estudo para ser aquele de implante. Exato. Então, cada via de administração, ela passa por um estudo, certo? O minoxidil não passou por esse estudo. Simplesmente pegaram a molécula do minoxidil, meio que vai, digamos o seguinte, vai de uma forma bem assim, bem básica. Pegaram o comprimido, quebraram o comprimido, colocaram numa solução de álcool, homogenizaram e aplicaram na cabeça. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Vamos ver o que dá. E vamos ver o que dá.
E aí você pega a mesma molécula do minoxidil, que foi feito para isso, aí pegam ele, fazem ampolas estéreis e injetam no couro cabeludo. Tá vendo a farofa que fizeram? É a mesma coisa que você pegar na sua casa seu pano de prata e você limpa o chão, depois você limpa a pia, depois você limpa a mesa, depois você seca o prato. Você faria isso? Não. Tá bom? Claro, eu estou extrapolando, só que é mais ou menos isso. Então o minoxidil ele foi criado para ser ingerido, certo? Então nesse contexto, quando você faz uso do minoxidil tópico, os estudos científicos mostraram o seguinte: a raiz do cabelo é chamada de bainha radicular, certo? Então os estudos mostraram que a bainha radicular, ou seja, a raiz, algumas pessoas têm a expressão da enzima sulfotransferase. Algumas pessoas. Na raiz do cabelo. Exato. Cerca de 1/3 da população. Se existe 3/3, 1/3 tem, 2/3 não tem. Então é a maioria que tem? A maioria que não tem. É a maioria que não tem. É a minoria que tem essa enzima. Então todos os estudos científicos sérios sobre minoxidil mostram que ele tem uma função em menos de 40% dos usuários. Por conta dessa enzima que... Exato. Tem até um estudo que faz análise polimórfica, né, que é o polimorfismo. Polimorfismo é quando o gene se comporta de uma forma diferente. Mostra que a maioria das pessoas tem polimorfismo no gene SUT1A1. É o gene que expressa a enzima sulfotransferase. Significa que essa pessoa ela produz menos sulfotransferase na raiz capilar. Então a maioria das pessoas não produz sulfotransferase suficiente para transformar a molécula de minoxidil em sulfato de minoxidil. Certo? Então essa é a questão. Então historicamente o efeito é esse. Agora, por exemplo, vamos falar de mecanismo de ação. Então a gente falou da farmacocinética, que ele precisa passar por esse processo. Agora quando a gente vai falar, por exemplo, de farmacodinâmica, tem estudos que mostram que o minoxidil ele é muito bom, ele não é apenas um vasodilatador. Mas o minoxidil ele consegue estimular uma substância chamada prostaglandina E2. Ou seja, ele é um análogo de prostaglandinas. Isso no sistema? No couro cabeludo. No couro cabeludo. Isso, tá. falando de couro agora. Então, no couro cabeludo, ele consegue estimular na papila dérmica, que é a parte que sustenta o folículo, ele estimula a produção de prostaglandina E2. E essa prostaglandina, ela estimula a via metabólica WNT, que nós falamos lá na aula, se eu não me engano, a 2 da jornada da tricologia, certo? Então, hoje é a aula 22, nós falamos na aula 2 sobre isso. Então, nós falamos sobre a WNT. A WNT, ela estimula a fase de desenvolvimento do cabelo. Então, o minoxidil consegue, sim, estimular o folículo capilar a se desenvolver. Mas, se ele não for ativado, ele vai fazer isso? Não. Então, a questão não é que o minoxidil não presta. É que o minoxidil precisa ser ativado e cientificamente, dados epidemiológicos, não sei o que eu estou falando. Quem quiser saber um dado científico, faz o seguinte, vai lá no post que eu fiz hoje, 1h, no post de hoje, quando acabar essa live. Se você estiver assistindo gravado, né, o vídeo, depois você procura no Instagram, tá bom? Tem lá um artigo científico que eu deixei a referência. Cola aquele artigo científico, aquela referência e joga no Google. Vai aparecer o artigo para você ler. E aí você vai ler que está lá, o dado mostra que menos de 40% das pessoas têm efeito tratando com minoxidil, certo? E existem vários outros artigos falando sobre isso. Então o profissional que fica fazendo vista grossa é o cara preguiçoso, que ou não quer ler ou não sabe ler um artigo científico, tá? Porque está escrito, não sou eu que estou inventando, está lá. Tem vários artigos no PubMed falando sobre isso. Então o profissional que defende o minoxidil, não sei, não quero acusar, mas eu acho que se o cara defende tanto minoxidil, ele pode estar ganhando alguma coisa para defender tanto, porque não tem outro motivo para defender algo. Ou não conhece mais nenhum. Ou não conhece mais nenhum, né? Porque não tem muitos motivos para isso. Então, esse é o efeito farmacológico. É muito bom, mas precisa ser ativado. Certo. E, assim, como a maioria da população não tem essa sulfotransferase, o que dá para fazer para, vamos dizer, driblar essa falta da sulfotransferase? Boa. Foi criado pela indústria cosmética, aí começa a ver esse processo de inteligência. De criação. Em cima do minoxidil. Exato. Aí o que a indústria fez? Ela viu de fato que era uma quantidade menor de pessoas que tinham uma resposta bacana. Então a indústria foi lá e criou uma molécula, associou um sulfato a uma molécula de minoxidil base.
e criou o que nós conhecemos como sulfato de minoxidil. E são vendidos os dois, geralmente. Tem os dois no Tem os mercado. dois no mercado para vender. Exato. O base e o sulfato. Isso. Só que assim, se me perguntar a marca que tem o sulfato, eu não sei dizer. Quando eu trabalho com manipulados, então eu não sei dizer a marca. Mas existe hoje em dia o sulfato de minoxidil. Ou minoxidil sulfato. Esse não precisa ser ativado. Porque ele já tem essa... Ele já está na sua forma ativada, porque ele não precisa mais passar pela sulfotransferase. Ele passou por isso fora. Não, ele já foi isso. Digamos que sim. Na parte já foi criado dessa forma. Já foi criado dessa forma. Isso. Então o que acontece? Mas qual é que é a diferença? Você pega um sulfato e associa uma molécula, a gente tem que pensar o seguinte, essa molécula ela não é mais a mesma. Ela ficou mais pesada. O peso molecular do sulfato de minoxidil é maior que o peso molecular do minoxidil base. Aí você fala, tá, João, mas o que isso significa? Então isso interfere na questão de entrar? Exato. A permeação cutânea, ou seja, passar pelo extrato córneo da pele, a superfície da pele e atingir o bulbo, é menor. Ele não consegue penetrar porque é uma molécula grande. Lembra, a nossa pele é impermeável. Nossa pele não foi criada para deixar qualquer coisa passar. Então o sulfato de minoxidil, ele tem que passar. E até entre as células mesmo, né? Entre as membranas plasmáticas, você precisa ter uma quebra da molécula para penetrar. Ela conseguir entrar. Isso. Às vezes não precisa quebrar a molécula, mas ele tem que ter uma forma de passar. Geralmente quando a molécula é maior, tem uma outra que vai lá, pega e joga lá pra dentro. Exato. Então a gente vai ter os transportadores, né? Então o que acontece? O minoxidil, ele não consegue, o sulfato de minoxidil ele tem dificuldade de passar pela pele por causa do peso molecular. Então, o que fizeram? Começaram a associar na solução de minoxidil propileno glicol, certo? Propileno glicol, ele é um permeante. Que faria esse processo de carrear? Isso, ele facilita a penetração do minoxidil sulfato na pele. Aí, beleza, aí agora a gente fala, ótimo, resolvemos todos os problemas. Perfeito. Aí surge um outro problema. O propileno glicol, ele é irritativo. Então a pele da maioria das pessoas que fazem uso irrita. E aí as pessoas geralmente comentam, nossa, eu uso minoxidil, me dá muita caspa ou me dá muita coceira no couro. Imagina o seguinte, você tem uma inflamação. E eu já expliquei que a alopecia androgenética é uma inflamação crônica do couro cabeludo. Sim. E aí você está usando álcool, que as maioria das soluções de minoxidil são alcoólicas. Aí você vai ficar passando álcool. Vai ser bom para a saúde do couro cabeludo? Não, vai piorar. Ninguém usa álcool numa ferida, certo? Sim. A não ser para higienizar a princípio, mas depois... Mas depois, ponto. Sim. Aí você coloca o propileno glicol, que tem uma ação irritativa. O que vai acontecer com essa pele? Vai irritar mais ainda. Vai irritar mais ainda. Então, o benefício do minoxidil base é que ele irrita menos e penetra mais. Porém, ele não está ativado, então a maioria das pessoas não responde. A ele. Benefício do minoxidil sulfato. Ele está ativado. Porém, ele penetra menos. Penetra menos e a solução, a forma de fazer ele penetrar é irritativa. Ou seja, as duas formas de minoxidil, elas terão prós e contras. Certo? Então, dessa forma, é o critério realmente do profissional usar. Entendi. Mas não tem como você ter um tratamento, digamos, integrativo, tratamento pleno, que visa manter a saúde do couro e estimular o folículo só com minoxidil. Vai estar sempre numa certa roleta russa. Aí vem aquele tal efeito shedding que muitas pessoas comentam. O efeito shedding é uma queda intensa. Até hoje ninguém sabe explicar tecnicamente por que causa ou se realmente causa. O efeito shedding é uma especulação. Baseado na linha de raciocínio que eu expliquei, o que eu acho que é o efeito shedding? A pessoa que vai fazer tratamento capilar, ela já está com uma queda acentuada. Sim. Aí ela começa a usar um minoxidil. Aí é cheio de álcool e propileno glicol. Inflama mais. Inflama mais e dessa forma a queda ela pode exacerbar porque a inflamação interrompe o ciclo capilar. Entendeu? Então é uma linha de raciocínio que eu criei que para mim pelo menos faz sentido. Porém, ainda não tem uma comprovação científica do se o minoxidil, qual que é a causa do efeito shedding. Certo? E demora um período, talvez porque
o couro cabeludo demore para responder também a essa inflamação, né? Exato. Não é imediato, inflamou, meu Deus, estou usando inflamação. Isso é um ponto também, né? Muitas pessoas querem começar a usar uma fórmula e daqui 2, 3 semanas querem o tratamento perfeito. E não é. Não funciona Nem assim. com minoxidil, nem com outra fórmula isso vai acontecer. Exato, não existe nenhuma medicação que vai te dar um resultado incrível. Uhum. Se acontecer em menos de 3 meses um ótimo resultado, duas coisas. Ou foi a sorte sua, seu corpo responde muito bem, ou o seu ciclo capilar de queda já estava indo para o final já. Sim. Então ia parar de qualquer forma a queda. De qualquer forma, ele ia Isso. parar de cair. Mas em média, um resultado de fato, mostrar que está sendo eficaz, são pelo menos 3 meses. Em relação ao minoxidil, como tem esses prós e contras, e aí eu não sei se é melhor ter caspa e coçar a cabeça, ou se é melhor não responder direito a ele. O fato é que você ingerindo ele pela via correta que ele foi criado, ou seja, tomando, ele tem essa conversão. Então, para tratar o cabelo, eu já ouvi falar de algumas pessoas que estão tomando o minoxidil para o tratamento de alopécias. Tipo, seria uma boa? Aí entra no início da nossa conversa. Tem artigos científicos que foram publicados em 2020, em 2019, 2020 e agora esse ano. E tem muitos profissionais falando que o must do momento, a inovação, minoxidil oral. Sim, que já era isso antes. Exato. E agora... Só que a maioria das pessoas não sabe, porque a maioria das pessoas não são da década de 70. Ou a maioria das pessoas não tem obrigação de saber historicamente o minoxidil. Então, quando as pessoas pegam e ouvem falar do minoxidil oral, elas pensam de fato que é uma inovação. Sim. Gente, falar que o minoxidil oral é uma inovação é a mesma coisa do que eu pegar uma Brasília e lançar ela agora e falar que é o carro do ano. O minoxidil oral foi a primeira forma apresentada pela indústria do minoxidil. Exato. O minoxidil oral, ele é para uso para cardiologistas. Cardiologista que tem que prescrever o minoxidil oral. Por quê? Ele serve para tratar hipertensão arterial. Então, as pessoas que estiverem fazendo uso de minoxidil oral, elas correm riscos, de fato, de apresentar complicações a médio e longo prazo cardiovascular. Porque não tem estudos mostrando que você tomar um remédio cardíaco, né, para hipertensão a longo prazo é seguro para sua saúde. Verdade. Imagina sem pessoa... você ter esse problema cardíaco. Exato. Então, assim, eu recomendo o minoxidil oral? Não. É a forma mais ativa, mais eficaz, que evita a irritação do couro? É. Significa que seu cabelo vai parar de cair? Também não. A alopecia androgenética, ela é uma condição multifatorial. Aí, por exemplo, aí que a gente, às vezes, né, não que seja um intuito, mas, por exemplo, pega o profissional na curva. Tem muito profissional que fala, tá, mas o minoxidil é a medicação mais prescrita. Aí o profissional usa para fluotelógeno, para alopecia androgenética, areata e fibrosante frontal. E outras cicatriciais. Passa para todo mundo. Passa para todo mundo. Qual é a questão? Fui no médico que prescreveu a mesma coisa para todo mundo, inclusive a receita anterior veio com a minha receita veio com o nome da paciente anterior. Mas isso foi quando você foi num endocrinologista? Sim, eu fiquei muito mal. Muito mal? Então imagina, você vai num profissional que praticamente as receitas de minoxidil estão na gaveta. Estão na gaveta. Então igual. Não é algo para o seu caso, está sendo usado para todo mundo. Aí tem muito profissional que vai falar, mas é a medicação, é a medicação que tem comprovação científica. Vírgula, o minoxidil para usar em alopecia androgenética tem validação. Minoxidil para tratar qualquer outro tipo de alopecia, como areata, efluvitelógeno, cicatriciais, ele é off-label. Que significa experimental. Certo? Então não tem validação técnico-científica. Significa que você tem que se apegar que o produto tem que ter validação técnico-científica? Não. Porém, tem muita gente vendendo o tratamento com minoxidil como sendo a única opção. E não é, nem do ponto de vista científico. Então, se você usa um tratamento de minoxidil para outras alopécias que seria off-label, não tem por que você não utilizar outras estratégias que também podem ser off-label. Exato. Digamos o seguinte, ó, também de novo, extrapolando um pouquinho a lógica. Você querer usar o minoxidil para tratar, por exemplo, a alopecia areata, é o mesmo, às vezes, do que tentar tratar a alopecia areata com outro tipo de problema, entendeu? Algum outro tipo de disfunção. Não necessariamente você vai conseguir ter um bom efeito. Certo? Certo.
Tá tudo bem aí, produção? Ok. Tá, mas assim, já falamos de todas as vias, menos uma. Bom. Que é a injetável. Porque você falou que eles começaram a fazer ampolinhas estéreis Isso. pra você tirar direto Foi, eu da nem terminei a ampolinha. história lá, né? Você não terminou essa história. Mas o injetável, ele funciona? Depende. O minoxidil injetável, né, é que eu não uso, então eu não compro, não tenho assim uma opção aqui para mostrar para ninguém. Mas se você pegar o minoxidil... O que você usava lá no começo da mescla não é o mesmo que o injetável. Não, eu usava injetável. Então. Isso, é o mesmo. Você falou que não usa. Hoje em dia você não usa, sim. Mas antigamente você usava esse mesmo que era injetável. É o mesmo que é injetável. Qual que é a questão? Os laboratórios farmacêuticos, eles não falam se você está injetando sulfato de minoxidil ou minoxidil base. Como a maioria das pessoas não tem uma boa absorção, né? Aliás, não tem ativação do minoxidil pelo fato dele não ter a enzima no folículo, não importa se o minoxidil é tópico ou se o minoxidil é injetável, ele não vai ativar da mesma forma. Do mesmo jeito. Não é porque está injetando que ele vai ser mais eficaz, entendeu? Ele precisa ser ativado para funcionar. Aí entra um outro ponto. Também, do ponto de vista da farmacodinâmica do minoxidil, ele tem um processo que a gente chama de meia-vida. É o tempo que a medicação funciona. O minoxidil ele tem uma vida farmacológica de 12 horas. Ou seja, o minoxidil, para de fato ter um efeito terapêutico... Deixa eu beber. O minoxidil, de fato, para ter um efeito terapêutico, ele tem que ser utilizado a cada 12 horas. Então, por exemplo, tem muitas mulheres que não querem usar um minoxidil porque deixa o cabelo meio duro, por causa do álcool e do propileno glicol. Ou às vezes fica só por causa do álcool, se for minoxidil base. Aí usa o minoxidil. Aí fala, eu aplico à noite e lavo de manhã porque o cabelo fica duro. Só que se você não tiver com o minoxidil o tempo inteiro no seu couro cabeludo e reaplicar a cada 12 horas, ele não tem efeito. Só ficar de noite não vai. Exato. Então usar o minoxidil uma vez por dia não funciona também. Tá? Então por isso que eu falo, a injeção com minoxidil ela não é eficiente, porque a medicação ela não vai se tornar mega power porque está sendo injetável. A medicação ela tem que passar também, ela vai respeitar o mesmo processo, só mudou a via de administração, entendeu? Sim. E aí, por exemplo, aí a gente tem que levar em consideração que a alopecia androgenética é uma condição multifatorial. Então ela envolve fatores hormonais, que é a conversão da testosterona em DHT. Ela envolve disbiose, que é uma alteração na microbiota do couro cabeludo. Ela tem processo inflamatório envolvido. Ela tem uma série de complicações. E o minoxidil, pelo que nós conversamos sobre o efeito farmacológico, ele não compreende resolver todos esses problemas. Então, mesmo que para você o minoxidil estiver funcionando, ele vai funcionar até a vírgula. Até determinado ponto. Exato, ele não vai conseguir resolver todos os problemas, porque ele não é um inibidor de 5-alfa-redutase, ele não é um anti-inflamatório. Pelo contrário, de acordo com a solução alcoólica, ele pode piorar o processo inflamatório. Entendi. E só uma questão que quando você falou me deixou com uma curiosidade. Você acha que existe alguma razão para não ter esse dado, se é minoxidil sulfato ou, né, ou base, as farmácias não comunicarem isso? Olha, eu acho, sinceramente... Porque você está prescrevendo uma medicação, então, mas, não sei, na minha cabeça seria mais do que óbvio você falar, ó, aqui dentro desse potinho está vindo esse minoxidil. Olha, eu vou ser sincero. Foi uma curiosidade só. Boa, não, foi interessante. Eu vou falar por mim. Quando eu comecei, né, na época lá atrás, eu não sabia a diferença. Eu não sabia nem que existia sulfato e minoxidil base. Eu não sabia. E a maioria das pessoas também não sabe disso. Entendi. Tanto que eu fiz um vídeo falando sobre minoxidil sulfato e minoxidil base no começo do ano passado. Foi um dos vídeos que mais bombou. Tanto por profissionais comentando e perguntando, quanto por pessoas, porque a maioria das pessoas não sabe dessa diferença. Então, o que acontece? Lá atrás, tipo 5, 6 anos atrás, também eu não fazia ideia. Uma vez eu lembro que eu até tinha lido num artigo minoxidil base. Eu pensava qualquer coisa, menos que era um tipo de minoxidil. Então, eu comecei a colocar na receita minoxidil base. Entendi. Entendeu? Mas assim, eu não sabia o porquê e, de fato, eu não fui estudar sobre... Igual, eu comecei a estudar mais dermocosméticos
À medida que eu comecei a me aprofundar em tricologia, comecei a atender um número maior de pessoas, comecei a me interessar mais por essa ciência, e eu via que os protocolos que eu estava fazendo, que eram muito engessados e muito copia e cola, não estavam resolvendo o problema da maior parte, da maioria das pessoas. Então foi aí que eu comecei a me especializar e aprender mais sobre outras abordagens, outras estratégias. Então eu acho que as farmácias elas não divulgam, provavelmente porque o profissional não vai nem entender a diferença. Sim, porque não tem necessidade. Exato, entendeu? É minoxidil, saber disso já basta. Já basta. Ou às vezes a farmácia ela pode não colocar, sei lá, porque em alguns momentos ela pode colocar sulfato, em alguns momentos ela pode colocar base. Ou às vezes ela pode colocar qual matéria-prima é mais barata. Entendeu? Ou qual matéria-prima tem naquele momento. Ou qual matéria-prima tem no momento. Disponível. Exato. Então pode ter N motivos. Não tem como dar uma resposta específica também, porque como eu nunca mais usei, eu também nunca nem perguntei. Mas só foi uma curiosidade. Mas assim, mas é interessante para perguntar. Talvez para os profissionais aí que são, sei lá, como que é? São Tomé. Nossa. Os profissionais que São Tomé, né, que tem que ver para crer. Tem que ver para crer. Talvez esses profissionais que vão continuar insistindo, usar mesoterapia com minoxidil, talvez eu acho que eles podem entrar em contato com os laboratórios qual eles compram as medicações para injetar. E verificar. Perguntar, olha, você usa... Qual medicação que eu estou comprando? É sulfato de minoxidil ou minoxidil base? Vai mudar alguma coisa? Não, porque se for injetar uma vez por semana, uma vez por quinzena, uma vez por mês, também não vai funcionar. Tem que injetar todo dia no couro cabeludo do paciente. Tá. Mas agora sim, por exemplo, você me explicou tudo isso, certo? Explicou pra gente, né, todo esse contexto. Tá fechado a câmera. Tá fechado, não vou te riscar não. Agora, e se eu escutei tudo isso, mas eu gosto do minoxidil e eu quero continuar passando ele? Os meus clientes vão continuar recebendo minoxidil. O que eu posso fazer para potencializar ou para aumentar essa eficácia dele? Porque ele tem uma eficácia, sim, mas não compreende todo o problema no caso da alopecia androgenética. O que mais? Eu posso misturar ativos com minoxidil? O que eu posso fazer? Boa pergunta. Pode. Eu recomendo para os profissionais, para começar, assim, começo de tudo, o que eu acho que é uma estratégia, uma alternativa, primeiro substituir a base do minoxidil. O que é a base do minoxidil? Não estou falando minoxidil base, estou falando a base, o veículo do minoxidil. O veículo dele, tá. O veículo mais comum é álcool 70% e propilenoglicol normalmente, certo? Eu recomendo não utilizar esse veículo e começar a usar veículos funcionais. O que são veículos funcionais? São veículos que são livres de propilenoglicol, parabenos, conservantes, álcool, certo? E sulfatos. Essas substâncias elas são irritativas para a pele. Como é um tratamento crônico, tem que ser usado a longo prazo. Então essas substâncias elas não estão presentes em veículos funcionais. Desculpa te cortar, mas uma dúvida que me surgiu. Ok, para tudo isso, para o veículo ser desse jeito, o minoxidil não precisa de tudo isso para agir? Então, por isso que a base é chamada de funcional. Ela é uma base que ela é mais cara, porque ela tem uma tecnologia cosmética que facilita a penetração das moléculas sem causar irritação na pele, entendeu? Ah, entendi. Só que qual é o problema? Tem pessoas, por exemplo, tem algumas dessas bases que elas são extraídas às vezes de óleos vegetais e óleos essenciais. Porque eles fazem um lipossoma que facilita com que penetre nos lipídios da pele. Então é uma outra tecnologia. Então é mais caro, é mais complexo do que você usar álcool. Digamos que... é mais caro, sabe? Tá, tipo, é um não dermocosmético. mas é mais caro. É mais caro. Então o que acontece? É um veículo que ele é mais caro, então tem muitas pessoas que às vezes não querem comprar ou não querem prescrever, por quê? Vai encarecer de fato um pouco. A receita. Exato. Eu utilizo bases funcionais, eu só uso bases funcionais nos protocolos, tá? Eu só uso bases funcionais porque de fato são as mais eficazes, o sensorial é mais agradável, o cabelo não fica duro, não fica pesado. Evita irritação, alergias. Aí o que eu recomendo para os profissionais que estiverem acompanhando a gente agora, né, que estiverem assistindo esse vídeo,
Eu recomendo entrar em contato com as farmácias que tiver próximo, que tiver na região. Às vezes, se tiver parceria com alguma farmácia, entrar em contato e perguntar para a farmácia quais bases funcionais que tem disponível. E aí as farmácias vão te apresentar algumas bases funcionais e você solubiliza o minoxidil nessas bases. Em vez de colocar solução capilar hidroalcoólica, você coloca o título da base funcional que você quer, tá? E aí dessa forma você consegue aí já ter um efeito melhor e evitar alguns efeitos ruins que o minoxidil pode causar. Tá, mas com com esse veículo, resolveria só o problema da irritabilidade da irritação e da permeabilização do minoxidil. Exato. Mas e sobre as outras coisas que o minoxidil não tem ação? Aí tem que associar outros princípios ativos. Então, por exemplo, se vamos colocar que você está falando de alopecia androgenética, você tem que usar aí pelo menos um inibidor de 5-alfa-redutase no protocolo. Para evitar que continue havendo a conversão de testosterona em dihidrotestosterona, que é o DHT. Certo? Existe uma estratégia que eu chamo de anatomia da fórmula. Eu chamo de anatomia da fórmula porque eu pensei nessa estratégia. Então eu chamo de anatomia da fórmula. Eu dou o nome que eu quiser na estratégia e eu pensei. Exato, porque todo mundo não prescreve minoxidil. Se eu criei uma forma diferente de pensar e ela tem uma coerência e ela sempre segue, digamos que uma lógica, eu chamo da forma como eu quiser. A linha de raciocínio é minha. Mas então, ficou legal a anatomia da fórmula. Ficou legal. Por que eu chamo de anatomia da fórmula? Porque assim como uma anatomia, tem a cabeça, o tronco e os membros, certo? Então é a mesma coisa. Eu coloco ativos diferentes de acordo com as necessidades que o meu paciente tem. Ajusto a concentração dos ativos de acordo com as necessidades do meu cliente. Porém, os fundamentos são os mesmos. Desculpa te cortar, mas isso foi até uma pergunta que um dos pacientes me fez essa semana. Assim, eu tenho alopecia androgenética. Eu vou usar a mesma fórmula que todos os pacientes de androgenética que o doutor tem? Absolutamente não. Então, foi isso que eu respondi. Boa. Por que não vai usar? Claro que às vezes existem grupos de Facebook que eu tenho muitas clientes minhas que fazem parte desses grupos. Que vão mandando as fórmulas. Exato. Tem algumas que pegam e falam assim, nossa, o doutor passou uma fórmula diferente pra você do que passou pra mim. Por que será? Por que será? Será que a sua é melhor do que a minha? Aí já vem o medo, né? Aí já vem o medo. Só que aí é aquela parte que às vezes passa pela minha cabeça. Eu falo, pô, mas se eu passar a fórmula e as duas veem que a fórmula é igual, eu vou falar, ele passa a mesma coisa pra todo mundo. Se eu passar a fórmula diferente, passa pela cabeça. Mas ele passa um negócio, mas ele passou diferente pra você, porque pra mim, será que ele viu alguma coisa e você querendo ver em mim? Entendeu? Então, assim, de qualquer forma... De fato, viu algum hábito, alguma coisa que você precisava mais e ela não. Exato, entendeu? E de fato. Então, tem situações que pode coincidir, às vezes até de ter os mesmos componentes em alguma fórmula, porque existem pessoas que as características no couro cabeludo são parecidas, ou tem graus de alopécias parecidos, né? A gente sabe que a alopecia androgenética feminina vai ter mais ou menos umas 8 escalas. Assim como a alopecia androgenética masculina tem 7 escalas. Então, se tiver duas pessoas com grau 3, com características parecidas, pode haver a possibilidade delas pegarem uma solução, uma fórmula parecida. Mas eu acho que a dosagem em si nunca vai ser igual. Mas a dosagem nunca vai ser igual. Por quê? Porque cada organismo responde de uma maneira, né? Tem pessoas que às vezes, por exemplo, tem duas pessoas com grau 3, mas uma está com uma queda mais intensa do que a outra. Então tem que colocar um componente que vai aumentar o ancoramento dos fios. Aí tem outra que tem mais inflamação, a outra tem um couro mais claro, eu vou ter que trabalhar mais o processo anti-inflamatório. Por que é a anatomia da fórmula? Porque eu tenho nessa anatomia da fórmula, eu tenho classificações, certo? Então vamos colocar um checklist. Por exemplo, para fazer essa live, eu tenho uma câmera, eu tenho um iPhone, eu tenho um microfone, eu tenho um outro microfone de apoio, certo? Certo. E um computador processando tudo. Então, esse aqui é o nosso checklist, a nossa anatomia da live, certo? Então, por exemplo, eu posso trocar o meu iPhone por um Galaxy, mas sempre vai ter ali o smartphone. Sempre vai ser um celular. Eu posso trocar minha câmera Canon por uma câmera, sei lá, Sony. Nikon. Ou uma Nikon, mas sempre vai ter a câmera. Eu posso trocar, por exemplo, um Dell por um Mac, mas sempre vai ter ele ali. Eu posso trocar esse microfone da HyperX por um outro microfone, sei lá do que.
Entendeu? Que a gente só sabe o nome dele. Eu só sei o nome dele, né? Então o que acontece? Então a anatomia da fórmula é isso. Eu vou ter um checklist com categorias que eu possa ter, mas eu posso utilizar os princípios ativos e as concentrações dele de acordo com a necessidade. Igual o microfone, eu posso aumentar ou reduzir o volume. A câmera, eu posso aumentar ou reduzir o foco, certo? O celular, eu posso aumentar ou reduzir a iluminação. Então eu posso fazer diversos ajustes. Então isso é a anatomia da fórmula. É um checklist que todo meu paciente passa, e na análise eu vou olhar, ó, tá muito inflamado? Preciso pôr isso. Tá inflamado em tal ponto? Então vou colocar tal concentração. Tá com afinamento assim? Então vou fazer isso. Tá caindo muito? Eu vou colocar um afinamento. Exato. Então o que eu sugiro para as pessoas, para os profissionais primeiro, utiliza fórmulas funcionais. Segundo, desenvolva a sua anatomia da fórmula. Então, você quer colocar um minoxidil dentro dessa Você anatomia, pode você pode colocar. Você tem que compreender que o minoxidil ele vai ter uma função, né, se ele estiver ativado, primeiro, de um vasodilatador, e segundo, um estimulador metabólico, porque ele aumenta a WNT, certo? Então você já sabe a função dele. Então agora você sabe que você tem que compreender e tratar os outros problemas da alopécia. E não colocar, talvez, ativos que foquem nisso também, para não ficar... Exato, por exemplo, existem outros princípios ativos que podem substituir o minoxidil, certo? Alguns deles eu até já fiz posts sobre. Eu ia perguntar sobre isso. Isso. Então, por exemplo, deve estar surgindo aí na cabeça do pessoal, putz, minoxidil, dá para ser substituído então por outro ativo? Porque corre o risco ainda, mesmo você tendo a anatomia de fazer da fórmula, tudo isso, ter a solução funcional, às vezes o minoxidil pode não funcionar na pessoa, certo? É igual, por exemplo, vamos colocar anticoncepcional. Sim. O intuito no geral é mesmo, evitar a gestação, às vezes regular a menstruação e tal. Mas não existe vários? Existe Porque várias dosagens, tudo. Várias dosagens, vários tipos, os mistos, os monos. Não existe? Por quê? Cada um age diferente. Por que os benditos profissionais acham que o minoxidil vai funcionar para todo mundo se nenhuma medicação funciona? Verdade. Se para tratar hipertensão, você tem o minoxidil, você tem a losartana, você tem captopril, você tem propanolol, você tem atenolol, você tem uma série de medicação. Minha mãe eu nem nunca conto. Exato. Você vai falar, por exemplo, então assim, existe medicação de diversos tipos para tudo. Por que as pessoas têm na cabeça, literalmente, que o minoxidil é a única medicação para resolver o problema capilar, gente? Não faz sentido. Não existe N medicações. Por exemplo, você tem hipotiroidismo. Sim. Você não pode tomar Sintroid ou Puran? Ou Levoide? Ou Eutirox? Não vai dar tudo na mesma? Em teoria. Em teoria, então. Só que o seu corpo responde melhor com o Só que meu corpo responde melhor com o Sintroid. Assim como eu já fiz troca de... Eu usava o Eutirox e tive que trocar para o Sintroid. Porque o meu corpo passou a responder... Melhor. Na verdade, passou a responder pior no Eutirox, mesmo aumentando doses. E para o Sintroid, ele respondeu melhor, com uma dose menor até. Exato. Laura, qual que você toma? Levoide. Funciona melhor para você, não é? Qual que a mãe toma? Pode também. Mas é que eu não experimentei outra pra mim. Mas a mesma coisa que o anticoncepcional, por exemplo. Eu já tomei 2 marcas, eu não lembro. Mas esse que eu tô tomando agora já faz anos. Primeiro que eu comecei a tomar, me dava muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Eu não me adaptei. Eu tentei, juro que tentei. Fiquei uns 6 meses tomando, mas não deu certo. Isso, tá vendo? Aí, por exemplo, vamos colocar, você falou que nunca experimentou outro. Tem pessoa que às vezes usa o minoxidil e tem profissional que prescreve o minoxidil e tá dando um resultadinho bacana. Tá nascendo algumas coisinhas. Aquele cabelo que não cresce, aquele cabelo fininho, tá nascendo umas pelugens. Ninguém quer pelugem. O pessoal quer peruca, A pessoa quer cabelo, que é isso, ó, isso, cabelo, isso, entendeu? Ninguém quer ter pelugem. Tem profissional que às vezes coloca na tricoscopia, olha só, tá vendo que tem um nascendo aqui, ó. Gente, ninguém quer ver que tá nascendo. A pessoa, ela quer passar a mão, quer sentir o cabelo cheio. Então, às vezes, o profissional ou a pessoa que defende tanto o minoxidil é simples, igual a Laura. Eu nunca experimentei outro. Então, experimenta. Tenta uma estratégia diferente com o seu cliente. E não vai ser ruim, né? Não, você não vai prejudicar o seu cliente. Você não vai ser menos profissional por isso. Pelo contrário, você vai mostrar empatia, você vai mostrar desenvolvimento, você vai demonstrar autoaprimoramento, você vai demonstrar evolução. Se eu fosse o João de 2015, eu seria um fracassado.
Eu acho Não que... fracassado, mas assim, eu tenho certeza que eu não teria a visibilidade que eu tenho hoje. Sim, mas eu acho que você tocou numa Eu coisa... não teria quase 10 mil pessoas me acompanhando aqui no Instagram. Sim, Se eu tivesse e nem falando... atendido tantos pacientes. Se eu estivesse falando só sobre minoxidil. Eu não teria uma agenda tão cheia se eu tivesse só usando minoxidil. E eu acho que um ponto que você tocou... Fracassado foi pesado, desculpa. Eu acho que um ponto que você tocou importante é essa questão da empatia. Porque muitas vezes o cliente, o paciente vai chegar na sua frente e vai falar assim, olha, eu tô usando, eu tô fazendo o uso correto, eu tô fazendo do jeito que você tá me explicando, eu tô fazendo tudo que a gente programou e não tá dando certo. E muitas vezes, eu creio, né, é uma ideia que eu tenho até por conta de alguns profissionais que eu já conheci, que eu já passei, né, que eu já me consultei. Da pessoa virar e falar assim, então não tem mais o que fazer no seu caso. É aquela velha desculpa, tipo, quase acabar dispensando o paciente, sabe? Tipo, olha, então no seu caso não tem jeito. Mas como não tem jeito se você não tentou outras alternativas, outras estratégias? Você só tentou isso comigo, Isso. né? Você mostrar empatia e ver que o cliente está sofrendo com aquilo e tentar uma outra manobra, mesmo que não seja a sua manobra preferida, mostra que você tem preocupação com aquele cliente e você não quer só o dinheiro dele, você não quer só ele ali todo mês ou toda quinzena no seu consultório. Você quer que ele tenha um progresso, né? Tanto quanto ele. Exato, entendeu? Então é uma questão de empatia. Eu acho que essa empatia, ela é importante. Eu acho que essa empatia, sei lá, acho que muitos profissionais de saúde estão perdendo. Eu acho que está um pouco robótico. Então... Cara, para de vestir a camisa da medicação. Por exemplo, quantas medicações eu falo diferente? Várias, você não veste de nenhuma. Eu não vesto de nenhuma. A camisa que eu visto é do meu cliente. A camisa que eu visto é do meu cliente, que é meu aluno também. Uhum. Eu visto a camisa que eu sei que eu posso agregar valor e melhorar a vida de alguém que confia em mim. Inclusive, eu tenho certeza que se nada estiver dando certo para algum paciente, você nunca tentou minoxidil nele, você vai tentar minoxidil nele. Exato. Inclusive, gente, olha, não quero, tipo, digamos assim, quando eu falo assim, eu não prescrevo mais minoxidil porque eu não tenho nenhum tratamento novo com minoxidil, tá? Eu não tenho. Se alguém chegar agora, eu não vou prescrever minoxidil. Porém, eu tenho uma moça, eu já atendo ela há anos, que o cabelo dela só funciona se for uma fórmula complexa. Por exemplo, já usei só minoxidil, o cabelo cai. Já usei outros medicamentos associados. Cabelo cai. Eu ajunto as medicações que eu uso na anatomia da fórmula e coloco o minoxidil, o cabelo dela desenvolve. Então assim, só o minoxidil não funciona. E as outras? Só as outras sem minoxidil não funciona. Aí quando eu associo com o minoxidil funciona. É a única pessoa que eu mantenho o tratamento com minoxidil até hoje há anos. Por que o cabelo dela responde com minoxidil? Porque não sei, nem tudo eu sei. Mas já foi tentado outras estratégias. Mas já tentei outras estratégias. Aí chegou uma hora e falei, vamos fazer o seguinte, vamos tentar. Então, deu certo. Aí eu falei, então vamos ver se só o minoxidil funciona. Vamos tirar o resto. Tirou, caiu. Vamos colocar tudo junto. Nasceu. Até hoje, anos, cabelo lindo, maravilhoso, cabeluda, feliz da vida. Só que não dá pra tirar minoxidil dela. Uhum. Mas assim, são 1.500 pessoas. Uma precisou disso. Então não dá pra gente pegar uma exceção e falar que é regra. O profissional que estiver tendo sucesso atendendo mais de 1.000, 2.000 pessoas só com minoxidil, legal, compartilha comigo aí, como eu tô compartilhando com você, vamos ver o que eu posso melhorar também, que eu tô aqui pra aprender também, né? Eu gosto de conversar com profissionais, eu gosto que compartilhem comigo. Até porque aqui a gente não tá demonizando alguma coisa, né? A gente tá trocando informação. Exato, então assim, eu tô dando a minha experiência para vocês. Eu não tenho uma boa experiência com minoxidil e me forçou a sair da minha zona de conforto e aprender novas estratégias. Eu não odeio minoxidil, até tô mudando a forma de posicionar, não é que eu odeio. Eu não tive bons resultados em larga escala utilizando ele. Enquanto eu atendia 10 pessoas, funcionou. Comecei a atender 100, 200, 1.000, não tá funcionando em larga escala. Então, eu uso outras estratégias. Bom? Vamos responder algumas perguntinhas? Vamos. Rondon Mayra tem uma alergia forte por causa de progressiva e atualmente faço tratamento. O que você acha sobre?
eu acho que você tem que procurar outra opinião profissional. Não, né, no caso, sim, para você iniciar um tratamento. Eu acredito que seja mulher, né? Deve ser Mayra Rondon, Uhum. ou Maíra, né? Então, assim, Maíra, finasterida não pode ser usado em mulheres. Finasterida é remédio de próstata. Mulher não tem próstata, tá bom? Então, os efeitos colaterais da mulher são graves. Existem alguns estudos que sugerem que mulheres que têm tendência podem até desenvolver câncer de mama usando o finasterida. Então, é muito perigoso mesmo mulher tomar finasterida. Então, finasterida eu sugiro que você converse com o seu profissional ou peça uma segunda opinião e mude o tratamento que você está fazendo, tá bom? Sobre o minoxidil, se estiver resolvendo o problema capilar, legal, mantenha. Mas finasterida, por uma questão de preservação da sua saúde, eu recomendo você tentar outra estratégia. Uhum. A Nayara Bartorelli, ela perguntou, mas eu acho que ela chegou agora no final da live. Ela perguntou por que a maioria prescreve, né? Mas prescreve dos perfis de acompanha. Mas a gente acabou respondendo, né? Isso, vai ficar salvo o vídeo, então terminando, assiste o começo da aula, porque no começo do vídeo A gente explica bem. eu explico bem sobre isso. Aí vai fazer sentido. A Karen Vanessa Destro perguntou: doutor, a falta de sono prejudica a saúde dos cabelos? Pode prejudicar. Né? Porque existe um ciclo circadiano, que é o ciclo de sono e vigília do nosso corpo. Durante o sono, a gente produz um hormônio chamado melatonina, que é produzido pela pituitária. A melatonina ela tem uma função de regenerar e renovar as células do nosso corpo, né? Regenerar e renovar é a mesma coisa. Então, ela vai renovar as células do nosso corpo e os folículos capilares têm muito receptor de melatonina. Dormir bem, de fato, deixa a pele e o cabelo mais belo. Quando você tem problemas com isso, você aumenta um outro hormônio que é um antagonista da melatonina, Cortisol. que é o cortisol. O cortisol ele tem um efeito contrário. Quando ele está sendo produzido em momentos que não deveria, ou em quantidades que não deveria, o seu corpo passa por um estresse oxidativo. O que aumenta a queda capilar. Não, e os níveis de... O nome estava na minha cabeça. Bom, mas aumenta o nível de estresse metabólico. Isso, de estresse metabólico que libera muito oxidante. Muitos radicais livres. Isso. Gente, sumiu. E eu aqui, pensei na minha cabeça e na hora de falar, não saiu. Isso, mas assim, são os oxidantes, né? Então, os oxidantes são as espécies reativas de oxigênio. Então, sim, tá? A falta de sono pode prejudicar. Existem ativos dermocosméticos derivados da melatonina ou ativos dermocosméticos que induzem a produção de melatonina no folículo capilar. Eles podem ser uma alternativa para preservar a saúde do seu cabelo. A Woody Helena perguntou: doutor, pode associar cafeína ao minoxidil? Eu não associaria, mas não porque, sei lá, eu não associaria porque eu não vejo motivo nisso, tá? Não entra na anatomia da fórmula. Vamos pensar, qual que é a função da cafeína? A cafeína, ela pode... Estimulador? Ela é um estimulador. Se for a cafeína anidra, tem estudos que mostram que a cafeína anidra, porque cafeína por cafeína é cafeína. Se você colocar cafeína na receita, sua farmácia vai te dar cafeína. Se for a cafeína anidra, tem estudos que mostram que a cafeína anidra ela tem um efeito de regular a 5-alfa-redutase. Eu nunca usei cafeína anidra porque eu acho que é um ativo muito básico. Então não sei se vai ter um efeito tão bom assim, tá bom? Mas sim, em teoria ela vai ser uma regulação da 5-alfa-redutase. Pode ser um complemento aí no protocolo. Mas eu não usaria, acho um ativo muito básico. O cafeísome tem alguma relação? Tem. Por ser café. O cafeísome ele é um derivado da cafeína. Tem estudos que mostram, inclusive, ele relacionado à cafeína anidra. O cafeísome ele tem mais lipossolubilidade, ele é lipossomado, então ele penetra melhor, tem uma biodisponibilidade maior, então ele é mais inteligente de colocar. Então não é que é mais inteligente, né? Fica uma solução mais inteligente, harmônica. Mais harmônica. Vai ter uma função, uma estratégia terapêutica melhor. A Pri Canos 33 perguntou: vi fórmulas na internet com melanina tópica. Ela é boa para quem? Você deve estar falando melatonina. A melanina é pigmento da nossa pele, o que faz eu ter essa cor bronzeada, bonita. Mas a melatonina é o hormônio que regula o nosso sono, tá bom?
Então a melatonina, igual eu falei, ela vai ter essa função aí, por exemplo, de reduzir estresse oxidativo. Mas não é para todo caso que vai funcionar. Eu prescrevo algumas estratégias, sim, mas não são em todas. Que entra tem que realmente avaliar o histórico da pessoa, todo o contexto. Você avalia os hábitos de vida da pessoa, né? Exato. Antes, na consulta, ela não dura 1 hora, porque A gente fica jogando xadrez. fica jogando, sei lá, brincando com A consulta alguma demora coisa. 1 hora porque a gente conversa. Demora 1 hora porque Eu conversa, preciso né? compreender qual que é a situação, qual que é o seu cenário, qual que é o seu histórico. Sim. Então a gente conversa, tá? Então, baseado na consulta, eu estabeleço o tratamento. É aí também que entra a diferença, né? Nos ativos que você vai usar, Isso. nas dosagens que você vai usar. É todo um contexto, gente. O diagnóstico de alopecia, ele é clínico. O que significa clínico? É conversa, é anamnese, é análise, é mexer no cabelo, é tricoscopia. Então, o diagnóstico de alopecia não é laboratorial, é clínico. Por isso, quando me perguntam, você pede exames? Não, porque diagnóstico de alopecia é clínico. A Fran Gregolfi perguntou: queda de cabelo no pós-parto é normal até que. Depende, tá? Se você... Vamos colocar o seguinte. Vamos porque a sua alimentação é boa. Vamos colocar que você... dormir bem é meio relativo, porque quem tem um bebê pequeno Não dorme bem. Mas vamos colocar que você tem uma alimentação bacana. Vamos colocar que está tudo em ordem biologicamente com você. Seu corpo vai passar por uma adaptação que pode durar até 6 meses. Então, uma queda de até 6 meses pós-puerperal é considerada normal. Pós 6 meses já é considerado eflúvio crônico. Aí você precisa procurar um tratamento. Nick Ascenza 11. O ceftriaxonazol diminui o DHT no couro? Não é comprovado cientificamente. A Thalita Rocha 21. Qualquer substância que vier 5-alfa-redutase vai ter os mesmos efeitos colaterais da ferida ou os efeitos colaterais da fina são por outros? O efeito colateral da fina é porque ele é de próstata, tá? Então ele é uma medicação que foi criada para tratar próstata. Hoje em dia nós temos ativos considerados dermocosméticos e ativos considerados nutracêuticos. Se você assistir ao último vídeo que foi publicado quinta-feira passada, a Jornada da Tricologia, aula 21, tá? Então depois assiste ela, aula 21, eu explico as diferenças de remédio, nutracêutico e dermocosméticos. Isso. Aí lá vai ter essas explicações para você. Está disponível no YouTube. Está disponível no YouTube. Então você vai ter o vídeo no YouTube e no Instagram, a plataforma que você achar mais legal de assistir, assiste. Então o que acontece? Quando a gente fala do finasterida, ele é um remédio sistêmico, remédio para tratar próstata. Então por isso que ele dá colateral. Quando a gente fala, por exemplo, de nutracêuticos e dermocosméticos, eles têm uma função terapêutica estética. Ele não pode ser usado como remédio. Então ele vai resolver o problema de alopecia sem causar colateral. Anderson Brito. O Acris é um bom ativo para a redução da alfa? Mas igual eu falei, tá? Existem várias medicações que inibem 5-alfa. Então o Actricebe responde muito bem em muita gente, tem às vezes alguns que não respondem. Igual, por exemplo, às vezes até em consulta, daí a pessoa fala, doutor, me passa o melhor medicamento que você tem para 5-alfa-redutase. Eu falo, gente, inclusive ontem até respondi isso para um paciente, falei, eu não tô aqui, claro que foi num contexto, né, a gente tava conversando e entramos assim, digamos que numa brincadeira, eu falei, eu não tô aqui sacaneando ninguém. Significa que toda medicação que eu prescrevo é a melhor. É a melhor. Do ponto de vista técnico-científico, é a melhor. Agora tem aquela que responde melhor para você. Tem a Actricebe que responde fantástico para muitas pessoas que eu atendo. Tem pessoas que o Actricebe não responde bem. Às vezes o óleo de semente de abóbora responde melhor. Assim como para outras o salpamento responde. Assim como eu tenho vários inibidores de 5-alfa-redutase que eu uso no tratamento. Então, ele é ótimo, mas você tem que experimentar, ver se para você dá certo, para afirmar se funciona ou não. Tem que ver se funciona para você. Clinicamente funciona, tá bom? Camila Freitas, Thiago, como tratar a queda feminina? Estou com essa queda e não sei. Aí depende, porque a queda feminina pode ser telogênica, que é eflúvio telógeno, ou androgenética. E aí tem que saber o contexto que você tem, qual é o seu problema propriamente, e aí dessa forma estabelecer o tratamento. Então não dá para te falar o que você pode fazer sem poder ter a oportunidade de analisar seu couro cabeludo.
tá? Porque existem causas diferentes e graus diferentes do problema. Ruth Moreira Domingues falou que ela tem que cabelo há anos e que ela já até iniciou um tratamento desde o começo, acho que, mas nunca parou de cair. Ela falou que não descobriram a causa da queda. Perguntou o que. Marcar uma consulta. Procurar algum profissional. Entendeu? Porque nesse caso você precisa de marcar uma consulta mesmo, porque sem uma consulta não dá para saber o que você tem e qual é a causa desse seu problema capilar. Aí sim dá para direcionar um tratamento assertivo e eficaz, tá bom? Acho que pergunta eram só. Beleza. Inclusive, na quinta-feira vai ter a aula 23 da Jornada da Tricologia. E na aula 23 da Jornada da Tricologia, nós vamos conversar sobre possíveis substitutos para o minoxidil. Então, por exemplo... A gente vai entrar mais um pouco nisso. Isso, a gente vai aprofundar, mas agora você já compreendeu o contexto do minoxidil nesse vídeo. Então, no próximo, eu vou te dar algumas possibilidades de estratégia que você pode associar para substituir o minoxidil se para você não estiver funcionando bem. Aí, nesse caso, só usa essas outras estratégias e não o minoxidil. Exato. Aí você vai variando de acordo com o que funciona melhor para o caso do seu cliente ou para o seu caso. E chegamos ao fim de mais um vídeo, mais uma aula da Jornada da Tricologia. Ele já estourou o tempo. Algumas pessoas mandaram mais umas perguntas no final, né? E se elas quiserem continuar nos comentários, vai ficar salva a live e vai respondendo. Isso, tá? Então eu vou deixar essa live salva. Vocês que estão mandando perguntas, manda as perguntas nos comentários da live que vai ficar salva. E tem também as caixinhas, gente. E tem as caixinhas nos stories. Mas comenta na live, que aí eu vou responder vocês na live, tá bom? Vou responder vocês nos comentários. E eu agradeço de coração vocês todos que ficaram conosco, né? Até agora no final da aula. E a gente se vê na quinta-feira. Uma ótima noite e até a próxima. Até quinta.